Eu vou passar essa noite agora, vou começar a conversar com vocês sobre bagagens para levar para o futuro. Mas antes de eu falar dessas bagagens, eu quero falar com vocês de uma viagem. Eu quero fazer uma viagem com vocês. E essa viagem é uma viagem na minha história. Bom, começando, claro, lá na minha infância, quando eu era pequeno, na verdade menor ainda, né? Aí, bem pequeno lá, aconteceu comigo uma coisa que acontece geralmente com as crianças, que é a necessidade de mudar de escola. E aí eu mudei de escola, cheguei nessa escola nova, não conhecia ninguém, não tinha amigos, e um dia na aula de educação física o professor falou assim, olha, vocês vão dar algumas voltas aqui em volta da quadra aquecendo, e depois cada um pode escolher qualquer um dos esportes aí e praticar os seus esportes. Como eu não conhecia ninguém, e eu também não era um bom esportista, eu cheguei pro professor e falei, professor, seguinte, posso correr? O professor olhou, correr também é um esporte, né? Falou, pode. E eu não sei como, eu passava 40 minutos da aula correndo, dando voltas. E aí eu fui, como toda criança, fui fazendo amigos, fui conhecendo os coleguinhas e tudo, e consegui encontrar um esporte que tinha tudo a ver comigo. Basquete, claro. Né? Na verdade, assim, o basquete não tem muito a ver, mas o basquete ele tem uma posição onde um baixinho ele consegue atuar, que é a posição de armador. E foi nessa posição que eu comecei a atuar. Então eu era armador, e o armador ele é interessante por quê? Porque ele faz uma cesta, primeiro ele tem que treinar uma cesta que é a distância, porque ele só joga a distância. Então ele treina uma cesta que vale mais pontos, vale 3 pontos, enquanto as outras valem 1 ou 2. E ele também tem uma função importante, que é entregar as bolas, né, passar bolas e armar as jogadas. Então, eu continuei jogando. Passou o ensino médio ainda, fiz parte de time de basquete, mas quando terminou o ensino médio eu tive que escolher a profissão. Ainda bem que eu percebi que o basquete não seria a minha vida, né? Senão, hoje ia ser muito mais difícil. Mas eu quis ser advogado. De repente, depois eu pensei em fazer psicologia. Acabei fazendo a faculdade de História, pensando em fazer turismo. Pois é, mas passando o tempo, passou a faculdade, terminei a faculdade de História, fiz a pós-graduação em História do Brasil e fui trabalhar numa ONG como voluntário. Passei 3 anos nessa ONG. Em 2009, acontece uma coisa interessante na minha vida, que foi a minha mudança. Vocês já devem ter percebido que eu não sou do Maranhão, meu sotaque é muito diferente quando eu falo Porta, mas eu saí lá do Paraná e cheguei aqui no Maranhão. E o mais interessante ainda foi o motivo de eu ter chegado no Maranhão. O motivo foi uma namorada. Mais interessante que isso foi que 2 meses depois eu tomei um pé na bunda. Olhei pra ela e falei... Besta, eu hei de ver você batendo em minha porta. Besta, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Besta, viu? Mas besta, menina, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas. E talvez em uma delas a gente vai se encontrar. E aí? Não, a gente não se encontrou, né? Ainda bem que a gente não se encontrou, porque é o seguinte, esse negócio de destar não vale a pena, e na verdade, assim, a gente vai perceber que o melhor de tudo foi não ter se encontrado. Mas, continuando um pouco, né, dessa história, dessa minha caminhada aqui, eu continuei trabalhando, e aí eu resolvi atuar aqui no Maranhão. E eu fui e atuei como professor, já era formado em História mesmo, né? Professor de História, Sociologia, Filosofia, Antropologia, e todas as IAs que existiam eu começava a dar aula, né? Ensino médio, fundamental, em tudo que eu estava dando aula. Mas eu percebi que não era bem isso que eu queria fazer. Comecei a aprender a fazer sites e abri um escritório de web design. Mas também percebi que isso não era bem o que eu queria fazer, e aí eu fiz um concurso, passei num concurso e fui trabalhar como concursado. E de novo na minha cabeça começou a passar uma coisa, uma frase. Peraí, parece que eu continuo correndo. Mas
eu estou aqui para falar com vocês sobre bagagens. E a primeira bagagem que eu quero conversar com vocês é sobre uma bagagem que é para levar nas costas. E o nome dessa bagagem é experiências. Então, primeiro de tudo, leve experiências na sua bagagem para o futuro. Independente de o que você faça, eu estou fazendo uma faculdade que eu não gosto. Tudo bem, aprenda ao máximo nessa faculdade e adquira essas experiências. Estou no emprego e não aguento meu chefe. Beleza? Continua aguentando ele e adquira mais experiências, aprenda com isso. Tomei um pé na bunda. Aprende, né? Aprende talvez até a amar melhor, né? Hoje minha esposa pode dizer isso, que eu melhorei. Ela não está aqui, então não ficou muito engraçado. Mas, e também ela não pode confirmar, né? Então eu fiquei com moral. Mas leve essas experiências, faça coisas, independente do que você esteja fazendo, traga isso como experiência, carregue isso nas suas costas. A segunda bagagem, e essa é uma bagagem para você levar do lado. Então você leva essas bagagens do lado. E o nome dessa bagagem são pessoas. Carregue pessoas com você. Traga pessoas do seu lado. Né? E tudo que você fizer, faça por pessoas. Porque assim, você pode, às vezes, não ter uma habilidade. Mas existem pessoas que têm essas habilidades. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer uma palestra com música. Mas não dá. Só que tem o Jorge aí. Eu? Isso mesmo, o Jorge. Porque é o seguinte, se eu começar a cantar aqui, todo mundo vai fugir. Mas se o Jorge cantar, todo mundo vai querer ficar e tem gente que vai querer até dançar. Simbora. O forró daqui é melhor que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado e ninguém cochila, chega, faz fila pra dançar. E na entrada tá escrito que é o quê? Proibido cochilar, proibido. É proibido cochilar, cochilar. Pois é, tá vendo aí? Se eu estivesse fazendo a palestra, talvez sendo a última, teria muita gente cochilando. Eu tenho alguém que me ajuda aqui. Trazer pessoas e agregar experiências é importante, é uma bagagem que você deve levar do lado. E a terceira bagagem, eu quero, na verdade, continuar contando um pouco da minha história que eu parei de contar para vocês. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem me tirar as coisas boas. O que eu fiz pra quem eu amo, sou feliz e canto. O universo é uma canção e eu vou que vou. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Então é assim, passei por muitas coisas e percebi que nessa correria uma coisa é importante, e essa é a terceira bagagem. Em 2014 eu resolvi ser empresário e ser palestrante, e eu peguei essa bagagem na minha mão e falei, agora eu preciso estabelecer metas. E essas metas, elas são importantes porque elas definem os objetivos. Elas fazem você parar de correr dando voltas e começa a correr num jogo. Você se junta a algum time e começa a correr, traz pessoas, pega suas experiências e começa a focar e ter um objetivo. Isso faz diferença. E quando eu quis ser palestrante, eu assisti a algumas palestras do TED. E eu dizia, um dia eu quero estar nesse palco. Hoje eu estou aqui e mais interessante ainda é dizer para vocês que eu me sinto como aquele jogador, aquele armador, que agora não entrega bolas, mas entrega ideias. E essas ideias, quando fazem diferença, eu acredito que eu faço os meus pontos. Espero ter feito muitos pontos aqui. Muito obrigado.